Pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por todos os comentários que me enviaram, né? As pessoas que têm meu telefone, aquelas que não têm, que me mandaram, né, no privado do Instagram, me falando sobre o vídeo de ontem, que eu tratei sobre o processo de registro, né, da etnia Chucuru Cariri de Caldas. Durante o recebimento dessas mensagens, algumas vieram assim: Milta, eu estou me preparando também para fazer vídeos no YouTube, né? Não sei nada desse processo. Gente, eu também não, sabe? Eu comecei com o meu canal do YouTube devido a uma exigência da universidade, né? Principalmente a Universidade Federal de Ouro Preto, que os nossos vídeos, né, a gente tinha que postar numa plataforma de acesso mundial. E foi aí que eu tive que criar meu canal, isso lá em 2020, né? E começar ali a postar, né, vídeos sobre as disciplinas que requeriam isso. Comecei assim, né? E aí acabou que eu participei de alguns projetos que eu fiz para o local onde eu trabalhava e trabalho. E postei também, né, nessa plataforma que eu adoro. Eu acho que o YouTube é uma plataforma muito acessível, onde eu aprendo muitas coisas. Sempre recorro a um vídeo do YouTube, que eu chamo de palestra, né? Estou aqui assistindo uma aula, uma palestra. Então, assim, estou fazendo esse vídeo principalmente por isso, porque muitas das vezes a gente precisa ouvir alguma coisa que está nesses vídeos, né? Que muitas pessoas postam gratuitamente para a gente. Tantos ensinamentos acontecem. Então, eu acho assim, dica que me pediram, se for relevante o que você tem para falar, use o YouTube. Né? Se for um vídeo relevante, uma informação que pode ajudar alguém, igual essa que eu estou colocando. Eu também não sei muita coisa. Aliás, não sei quase nada. Eu só postei um vídeo porque às vezes fica parecendo assim, que você está num projeto aleatório, né? Uma coisa aleatória que aconteceu. E não é. Né? Tem toda uma história por trás. E eu resolvi contar e eu não sabia que ia ter essa repercussão que teve na minha cidade. Por isso eu estou fazendo esse vídeo hoje. Eu vou voltar aqui para contar algumas coisas para vocês, né? Principalmente sobre colaboração, né? Pessoas que colaboram com a gente desde sempre, sem saber que colaboravam ou que colaboram ainda, né? Como, por exemplo, ontem eu acabei falando de um livro, né, que me deu acesso a uma língua árabe, e que me chamou atenção na época, porque na capa do livro estava escrito assim, sem mestre. Aí eu falei, nossa, eu vou aprender sem um professor, porque não ia ter um professor. Então eu acabei comprando o livro. Mas o que eu não disse no vídeo é que o Claré com a Sucânia, por exemplo, me venderam esse livro para eu pagar no mês seguinte, sabe? Porque eu não tinha dinheiro, eu já não tinha minha mãe mais, né? E assim, mais um vídeo de uma órfã chorona no YouTube. Não. Eu recebi tanta ajuda na minha cidade, quando eu falo assim, a minha cidade, desculpa, minha cidade me criou. E foi verdade, porque minha mãe construiu tudo que ela pôde construir de personalidade para mim até meus 20 anos, né? E aí ela faleceu. E quem levou essa criação adiante foram várias pessoas da cidade, que inclusive eu estou pensando de vir aqui falar delas, sabe? Da importância de cada uma delas para mim. Como, por exemplo, pessoas que me venderam a prazo uma vida inteira, porque eu não tinha dinheiro para pagar uma roupa. Cito, a minha mãe sempre comprou na Regina, com o Paulinho, Ferreira Confecções. Né? Hoje eu faço questão de comprar lá, quando eu vou, que não é muitas vezes, e pagar à vista, porque minha mãe comprou uma vida inteira lá parcelado, sabe? Porque ela tinha 2 filhas, não tinha dinheiro, né? E precisava vestir nós 3, eu, minha irmã e ela. E a gente recebeu essa colaboração uma vida inteira, sabe? Da Regina com o Paulo, que sempre nos receberam assim, com um sorriso no rosto, sempre oferecendo, olha, quer marcar, quer parcelar, eu parcelo, sabe? Sem carnê, sem SPC, sem nada, sabe assim? Naquele papel antigo. Assim como tem o Pinduca Supermercado, que quando era lá em Pocinhos, a minha mãe passou uma vida comprando, parcelado, pagando dali um mês, 60 dias, porque eram 2 meninas, uma mulher que trabalhava de faxineira e que a gente precisava comer, sabe? E o Pinduca sempre fez essa parte social para minha mãe.
Então, são colaborações que, para mim, são de muito valor. E eu tenho, assim, muito respeito por cada uma dessas pessoas. Meu cabelo, né? Sempre quem cuidou do meu cabelo foi o Márcio Trípoli, sabe? Na minha cidade. Eu tendo dinheiro ou eu não tendo. E isso é muito valioso, sabe? Essas pequenas coisas que foram acontecendo para mim depois que eu fiquei literalmente sozinha, sabe? Sem nenhum parente me ligar para me perguntar se eu tinha arroz para comer, não, gente. E, assim, quem me perguntava isso eram as pessoas daqui da cidade, sabe? Pessoas que convivem até hoje comigo e que eu tenho muito carinho, muito respeito. E eu acho que eu vou fazer desse canal esse momento de falar dessas pessoas importantes na minha vida, antes que seja um pouco tarde, né? Porque muitas mensagens que eu recebi estou me preparando. Mas, então, às vezes foram mensagens ontem de pessoas mais velhas que eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas tem muita história boa para contar. Exemplo, teve um senhorzinho que me parou em Caldas, que eu queria muito, só que foi tão impactante o que ele falou para mim, que eu acabei deixando ele ir embora. E eu fiquei tão triste de não ter perguntado o nome dele. Se alguém até souber, que jeito que vai saber? É um senhorzinho que me parou certa vez na rua e falou assim: oi, deixa eu te perguntar uma coisa, mas bem senhor mesmo, ele devia ter uns 75 anos. Bem baixinho, sabe? Chapeuzinho. Eu lembro muito a fisionomia dele. E ele me disse assim: você é a filha do Maurílio? Quando ele me perguntou isso, como fazia muito tempo, tipo 30 anos que meu pai tinha falecido, eu levei meio que um susto de alguém perguntar do meu pai, porque geralmente hoje as pessoas não perguntam mais dos meus pais, porque são muitos anos que já se passaram, né, desde o falecimento deles. E eu respondi que eu era. Ele falou: eu vou te contar uma história rapidinho. Seu pai, certa vez, faliu. E eu fiquei muito impactada com isso, sabe? Porque eu não tive acesso nem à história do meu pai. Meu pai, quando ele faleceu, eu ia completar 8 para 9 anos, coisa assim. Então eu não tive tempo de fazer muitas perguntas, os meus parentes também não foram solícitos de me contar muitas coisas. Isso é uma crítica. Seu pai, certa vez, faliu e ele morou na minha casa. E ele, todo dia, passava, me falou, acho que é bar, eu não sei, e levava um doce para as crianças que estavam na minha casa. Todos os dias ele levava um docinho. Seu pai foi um exemplo de superação. E aquilo eu guardei muito, porque quando meu pai faleceu, ele não era um falido, né? Mas ele teve essa passagem de uma falência, né? E minha mãe foi doméstica, né? A gente viveu, assim, sempre regradinho com dinheiro, mas nós sempre tivemos pessoas assim, sabe? Como esse senhorzinho que deu casa para o meu pai e que eu jamais ia sonhar que isso poderia ter acontecido com meu pai, mas que ele superou. Então, quando eu estou muito triste, para baixo, baqueada, sabe? Eu penso assim: nossa, meus pais já passaram por tanta coisa, talvez pior do que eu estou passando, e não deixaram se abater. Então, eu tento me reerguer novamente. E talvez você aí que ontem me perguntou: Milta, eu não sei nada. Você sabe sim, você sabe bastante coisa, você tem uma história. E veja se ela é relevante, que eu tenho certeza que ela é relevante. Pega os tópicos principais, vem aqui para esse canal aqui, que é uma televisão gratuita que a gente tem hoje, e passe essa mensagem para quem precisa, né? Que eu tenho, principalmente, isso que eu quero fazer, sabe? De falar para as pessoas da minha cidade o quanto elas foram importantes para mim, e eu tenho certeza que para muitas outras pessoas também elas foram importantes. O que está faltando é a gente falar. Então, hoje eu falei aqui da Regina e do Paulo, da Ferreira Confecções, que sempre foi um acalento, né, na questão de vestuário. O Pinduca Supermercado, que sempre parcelou para minha mãe, e hoje eu faço questão de comprar no Pinduca, né, e pagar à vista. Tenho muita questão mesmo, porque eles ajudaram demais na minha criação, na minha sobrevivência, subsistência. O Márcio, que sempre cuidou do meu cabelo com todo carinho, sabe? E se tornaram amigos, né?
Então, eu acho que eu vou começar a fazer isso, a falar de todas as pessoas importantes na minha vida. Aproveitar para deixar aqui um abraço para vocês, que sempre fizeram isso pela minha mãe, que tinha 2 filhas pequenas para criar e criou com muita dignidade. Mas isso só foi possível por pessoas que nos ajudaram a vestir, nos ajudaram a comer, nos ajudaram com o cabelo, com o corte. Tá bom? Então, hoje era isso que eu queria falar com vocês. Agora eu tenho que trabalhar muito, porque amanhã tem o lançamento, né, do registro da língua indígena Chucuru Cariri de Caldas, essa etnia que está aqui com a gente há 25 anos, né, e que vai ter, finalmente, o registro da sua língua através da Prefeitura de Caldas, da chamada pública número 1 de 2025, da Lei Aldir Blanc, PENAB, Brasil. É isso aí, gente. É amanhã. Beijo. Obrigada, Caldas, sempre.